Lembrando que sábado que vem é o primeiro sábado do mês, é culto da União Feminina, ou seja, das mulheres, das irmãs, na armação do Pântano do Sul. E esse grupo de irmãs vão estar lá louvando o nome do Senhor, né? Comecei agora para a irmã Cíntia também. Vamos estar lá louvando o nome do Senhor, em nome de Jesus, no sábado que vem. E no nosso congresso, né, provavelmente no mês de maio, tem que ver a data, que vai reunir aí a regional de Florianópolis, de Criciúma e de Lages. Aproximadamente aqui umas 300 mulheres da nossa região aqui, 200, onde vão estar louvando ao Senhor. Eu quero que elas estejam também, se possível, né? E o nome do Senhor vai ser glorificado com toda certeza. Amém? Vamos nos colocar em pé nesta noite, amados. Vamos ler a palavra de Deus. Está lá em São Marcos, no capítulo de número 5, versículo de número 25 a seguir, que é bem conhecido da igreja. São Marcos, capítulo de número 5, versículo 25 a seguir. O irmão está fazendo ali o endereço em alguns papéis. Depois vai passar para vocês, se vocês quiserem acompanhar aí o nosso endereço aí na internet, né, dos nossos cultos. Tem da igreja da Costeira, tem da igreja da Armação, tem da igreja da Tapera, tem da igreja do centro, que amanhã ali no nosso centro evangélico, no centro, né, temos culto da juventude ali, né? O presbítero irmão Cleito está ali na coordenação ali, e já convidamos todos os jovens, né? Quem que é jovem aí, levante a mão. De 99 anos para menos é jovem, tá? Sabia que Abraão ele teve um filho já com quase 100 anos. Naquela época era considerado jovem. Não somente olhamos para o físico, às vezes achamos que a pessoa já não é mais jovem, mas a maioria da juventude está aqui, em ter uma mente renovada, uma mente transformada, né? E uma mente que todos os dias se renova. E quem tem o Espírito Santo de Deus é uma pessoa jovem, sempre, porque todos os dias tem coisas novas na sua mente, né? Diz assim a palavra de Deus. São Marcos capítulo 5, versículo 25 a seguir. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com um fluxo hemorrágico e havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos, e estes o fizeram sofrer muito mais em vez de melhorar. Ela havia piorado cada vez mais e havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio de uma multidão e, chegando por trás de Jesus, tocou nas suas vestes, pois pensava assim, como ela mesma: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. E logo o sangue parou e o fluxo foi estancado, e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se em meio à multidão e perguntou-lhe: quem foi que me tocou na minha veste? E os discípulos responderam: Senhor, está vendo como esta é grande esta multidão? E eles estão lhe apertando, e todos estão ainda ao seu redor, e o Senhor pergunta quem lhe tocou. Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, atirou-se aos seus pés, e tremendo e temendo, e contou tudo. Ele disse: minha filha, você ficou sarada, porque teve fé. Vai em paz, você está livre deste sofrimento. Amém? Graças a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos a sua graça, para que o Senhor venha, meu Deus, falar e nos abençoar nesta noite. Até agora nós falamos e expressamos, Senhor, a Ti, aquilo que está nos nossos corações. Mas agora é o momento de ouvirmos o Senhor falar conosco através da sua palavra. E pedimos que o Senhor nos ajude, nos abençoando em nome de Jesus. Amém? Sente, meus amados, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, irmãos, estou com um pouquinho de dificuldade para falar devido a uma gripe aí que tem nos atacado. A garganta está meio comprometida. Mas até agora nós estávamos expressando para Deus
os nossos sentimentos. O louvor é apenas uma das expressões de adoração a Deus, mas tem várias formas que nós podemos adorar a Deus. E até agora nós expressávamos a Deus a nossa adoração através dos nossos glória a Deus, dos nossos aleluia, enfim, através do nosso gesto, através da nossa vinda até a casa de Deus. Mas a partir de agora é o momento de nós agora ouvir Deus falar conosco. Mas ouvindo a voz de Deus, não nos é impedido de glorificar e exaltar o seu nome. Então, você pode ficar à vontade para exaltar a Deus, para glorificar a Deus, só menos para conversar com pessoas do seu lado, mas para conversar com o Senhor, para exaltar a Ele, você esteja à vontade para fazer nesta noite, pois a presença dEle é real em nosso meio. Amém? Quem sente a presença dEle aqui, levante a mão e dê glória a Ele nesta noite. Queridos irmãos, eu quero, em pouco tempo nessa noite, eu quero ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Já não é a primeira vez que falo dessa palavra, obviamente, e eu até falava com a irmã Marisa ali, o presbítero Mauri, nós precisamos aumentar rapidamente aqui, amados, porque daqui a pouco não temos mais aonde colocar o povo, graças a Deus por isso, Isso é sinal que o povo está sendo abençoado e Deus tem trazido você aqui para receber bênção da mão do Senhor, amém? Escute, eu quero falar sobre determinação, convicção e superação nesta noite, amém? Diga assim comigo: determinação, convicção e superação eu quero ter para me alcançar a minha vitória em nome de Jesus. Muito bem, amados irmãos, a Bíblia nos relata uma história, que você sabe que existe história e história. Existe história com H e existe história sem H. E existe história verdadeira, história que são fábula. A casa não pode trazer alegria, a riqueza pode dar uma boa cama e um bom colchão para dormir, mas não pode dar uma boa noite de sono se não estivermos na nossa vida o príncipe da paz, que é o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, mas não é errado ser rico, não é pecado ter riqueza, desde que a mesma seja adquirido licitamente. Então, meus amados irmãos, esta mulher era rica, mas não era próspera. Você pode olhar para você muitas vezes e dizer: olha, Deus tem misericórdia de mim porque eu sou pobrezinho, porque eu sou pobrezinha. Não, Deus não olha desta maneira. Deus não olha para mim nem para você por aquilo que nós temos ou por aquilo que nós deixamos de ter, mas Deus olha para nós por aquilo que nós somos. E eu quero dizer para você nesta noite que mesmo você não tendo a casa do seu sonho, o carro do seu sonho, o emprego do seu sonho, mesmo você não tendo nada disso, mesmo você não sendo uma pessoa perfeita aos olhos da população, aos olhos da igreja, aos teus próprios olhos, ou aos olhos dos teus familiares, você não sendo uma pessoa perfeita, mas mesmo assim Deus continua olhando para você. Louvado seja Deus. Então, ser rico, muitas vezes a pessoa diz: eu sou pobrezinho, tem misericórdia de mim. Não, porque, meus amados, as pessoas às vezes confundem a falta de dinheiro com sinônimo de pobreza. Pobreza, meus irmãos, não é falta de dinheiro. Pobreza é a pessoa que não tem Jesus na sua vida. Uma pessoa sem Jesus, ela pode ter tudo, mas ela não tem nada, porque falta na sua vida o dono da vida, falta na sua vida o príncipe da paz, falta na sua vida o Deus que fez o céu e a terra e que pode levar a nossa vida para o céu. Louvado é o nome do Senhor. Então esta mulher era rica, mas tinha um problema, e o seu problema era gravíssimo para a época, porque a capacidade, a tecnologia da época da medicina não era como se fosse nos dias atuais em que nós vivemos. Se hoje nós muitas vezes reclamamos da nossa medicina, reclamamos do poder público, reclamamos da nossa vida, agora volte um pouquinho a 2000 anos atrás e comece a lembrar de quão difícil era naquelas épocas. Se nós reclamamos hoje de levantarmos de manhã cedo e ir num posto de saúde para tirar uma ficha para conseguir uma consulta, e nós reclamamos porque temos que ficar uma hora na fila, reclamamos porque tem que muitas vezes voltar no dia seguinte. Agora você imagina que na época
existia nada disso. Quem tinha dinheiro tinha medicina, quem não tinha dinheiro não tinha medicina. Quem tinha condições para comprar, comprava. Quem não tinha condições, a prefeitura não dava, o poder público não dava. Meus amados irmãos, comece a analisar a dificuldade que era na época, ou seja, 2000 anos atrás. E muito bem, eu não quero me estender muito, mas dentro deste contexto nós encontramos a história desta mulher, que a Bíblia nos revela que ela há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, ou seja, de uma hemorragia. Agora, ela sendo rica, tendo muitas posses, ela começa a passar na mão de todos os médicos, dos melhores médicos que tinha na época, e diz a Bíblia que em vez de ela melhorar, ela ia cada dia pior. Pare comigo um pouco e comece a pensar a dificuldade na vida de uma pessoa que começa a gastar, começa a pagar para receber um milagre, receber uma cura, e em vez de melhorar, só piora ao seu estado. Aí entra uma série de consequências, o estado emocional, entra psicologicamente, enfim. Se fôssemos fazer uma análise teológica profunda, nós iríamos ver que isso se encaixaria perfeitamente com a sua vida nos dias de hoje. E aí você podia olhar para você nesta noite e dizer: como que eu cheguei aqui? Eu quero dizer para você, eu sei muito bem como que você chegou aqui. Você chegou aqui porque você veio carregada pela mão de Deus. Ele te trouxe aqui para te abençoar nesta noite. Escute uma coisa, esta mulher começa a gastar tudo aquilo que ela possuía com médico, e começa a ir pior, cada vez pior. Não era cada vez melhor, cada vez pior. Mas de repente a situação desta mulher começa a se agravar, porque além da enfermidade, ela começa a ter um seríssimo problema, que aparentemente, meus irmãos, começa a ser o segundo pior problema. Além da enfermidade, agora ela começa a ficar sem ter condições para bancar o seu tratamento. Isto é, ela começa a ter um problema financeiro. Ontem, aliás, hoje ainda, eu recebi um telefonema de alguém que a gente ganhou, uns empresários, em uma cidade a 600 quilômetros daqui. Alguns anos atrás ganhamos esse casal, essa família, e hoje este homem enfrenta um problema muito sério, um câncer no seu pulmão, e agora esse câncer atingiu o cérebro, e ele já está com 4 tumores no seu cérebro, e o médico deu para ele apenas 4 semanas de vida. E ontem ainda a sua esposa me ligou pedindo: pastor, por favor me ajuda, porque nós estamos em situação difícil, a empresa está falindo, não temos mais como com condições de honrar com os nossos compromissos, vamos vender a empresa, vamos vender a casa. E eu começo a me lembrar que a dificuldade aumenta, claro, porque não é somente a enfermidade, mas vem um outro problema, que é o problema financeiro. Porque quando é o problema da enfermidade, fica mais no contexto dentro de um lar, mas quando é um problema financeiro, comece a imaginar comigo o agiota batendo na porta, o banco ligando, cobrando cheque, os credores em busca de você, do seu telefone, do seu endereço, porque querem receber, obviamente. Agora a situação começa a piorar, e esta mulher não tinha mais saída. Escute, meus amados irmãos, quem de nós nunca passamos por um momento semelhante a este, de chegar um dia na nossa vida que nós olhamos para a direita, olhamos para a esquerda e fazemos como o salmista do Salmo 121, quando ele disse: olha, eu elevo meus olhos para cima, e de onde me virá o socorro? Sabe por quê? Porque ele não tinha mais condições, não podia olhar para a esquerda, para a direita não tinha saída, para trás não compensava voltar, ir em frente não tinha força para prosseguir. Então restou a ele somente um lugar. Qual é o lugar para olhar? Para cima. E quando ele levanta a cabeça para cima, lembra-se o quê? Lembra de Deus. Por quê? Porque curiosamente a maioria das pessoas lembram de Deus quando olham para o céu, porque esquece que Deus, ele está no céu, está na terra, está na igreja, está na minha
minha vida, está na sua vida, está no seu carro, está no seu trabalho, está na sua casa, está no seu quarto, aonde você estiver. Quando você serve a Deus, Deus está com você. Louvado seja Deus. Quando olhamos para o céu, lembramos de Deus, porque vemos a grandeza de Deus, não é verdade? Agora escuta, esta mulher não tem nada, termina a sua riqueza e ela fica numa situação mais difícil, mas diz a Bíblia que um dia ela ouviu falar de Jesus. Escute, quem de nós que aqui estamos nesta noite nunca ouvimos falar dos milagres que Jesus fez? Quem de nós que estamos aqui nesta noite que já não ouvimos falar dos grandes feitos que o Senhor Jesus fez quando caminhou na face desta terra? Quem de nós já não ouvimos falar que Jesus levantou o paralítico, que lá no tanque de Betesda, um homem que estava ali há 38 anos, tanque de Betesda, quer dizer, meus amados irmãos, casa da misericórdia. A casa da misericórdia quer dizer um lugar aonde tem amor, aonde tem bondade. Mas tinha amor, tinha bondade, mas faltava graça. E se faltar a graça, que é o próprio Jesus Cristo, nós não vamos muito longe. Então aquele homem estava ali há 38 anos sem poder andar, mas quando tinha amor, havia bondade, mas faltava uma coisa, e de repente a própria graça, que é o Senhor Jesus Cristo, começa a chegar naquele lugar e olha para aquele homem e diz para ele: olha, você quer ser curado? Ele disse: olha, eu estou no lugar da bênção, olha, eu estou no lugar que tem amor, eu estou no lugar que tem compreensão, eu estou no lugar onde o povo me ama, mas porém tem uma coisa: eu não tenho ninguém para me colocar no tanque, eu não tenho ninguém que me ajude a receber o meu milagre. Então Jesus disse para ele: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Escuta, eu quero dizer para você nesta noite, quem sabe este lugar que você se encontra, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja no teu bairro, seja onde quer que seja que você se encontre, e muitas vezes você se vê sozinho, muitas vezes você se vê sozinha, sem ninguém para te ajudar. Deus manda eu dizer para você nesta noite: se prepare, porque hoje Ele toma você pela tua mão e te levanta e muda desta situação para a glória do seu nome. Quem quer, levante a mão e glorifique ao Senhor. Quem nunca ouviu falar que Jesus ressuscita a filha de Jairo? Quem nunca ouviu falar que Jesus ressuscita Lázaro depois de 4 dias que tinha morrido? Quem nunca ouviu falar que Jesus cura de AIDS, que Jesus cura de câncer? Muito bem, esta mulher ouve falar de Jesus, irmãos, mas só ouvir falar não vai mudar a nossa situação. Nós precisamos fazer alguma coisa, mas para receber uma bênção precisamos ter determinação. A Bíblia diz que quando esta mulher ouviu falar de Jesus, meus irmãos, no momento que ela ouve falar de Jesus, imagina se ela: agora chegou a minha vez, eu gastei tudo que eu tinha, hoje eu sou uma mulher pobre. O problema dela se agravou, sabe por quê? Agora ela não tem mais ninguém que encoste um animal na porta da sua casa, que pegue ela no colo e coloque e leve até o médico. Por quê? Porque ela não tinha mais condições para pagar, ela não tinha mais dinheiro para pagar. Quando ela tinha dinheiro, pagava, as pessoas iam, mas agora ela não tem mais. Agora ela precisa ir até Jesus, mas para ir até Jesus, ela precisava caminhar no mínimo 2,8 km, descendo ladeira abaixo, porque Jesus estava entrando aonde ela estava. Ela precisa descer, mas agora imagine comigo uma mulher há 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue, há 12 anos com hemorragia, certamente, provavelmente, uma pessoa que tinha se tornado anêmica, uma anemia profunda tomara conta do seu corpo, uma fraqueza forte, profunda tomara conta do seu corpo. Mas ela estava com o seu corpo debilitado, ela estava com as suas forças fragilizadas, mas a sua mente estava livre. Ela podia pensar, ela ainda podia decidir por ela. Eu quero dizer para você nesta noite, quem sabe a enfermidade tem atingido o teu corpo físico, quem sabe as lutas, dificuldades tem causado desânimo em você, mas elas não têm poder de prender na tua capacidade de raciocínio, não tem poder de prender a tua inteligência, não tem poder de fazer você parar de acreditar que Deus tem
Aleluia. Aleluia. E esta mulher, ela agora é determinada. E ela diz: olha, eu ouvi falar que Jesus pode mudar a minha história. E ela pensa como muita gente pensa: por que Jesus não apareceu na minha vida antes de eu perder tudo? Irmãos, quantos de nós já perdemos muita coisa na nossa vida antes de Jesus chegar em nossa vida, não é verdade? E às vezes, quando Jesus chega, e depois dali um tempo nós pensamos: por que eu não vim para Jesus antes? Por que antes de eu perder tudo eu não vim para a presença do Senhor? Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você: para de pensar desta maneira. Sabe por quê? O tempo pertence a Deus. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, que há um tempo determinado para todo o propósito que há debaixo do céu e sobre a terra. E se agora chegou a sua vez, o importante é que chegou o teu momento. Não fique mais lamentando o que passou. Sabe por quê? Porque o ontem é passado, não volta mais. O hoje é presente, estamos vivendo a dádiva de Deus. O amanhã é futuro e a Deus pertence. O que eu quero dizer para você com isto? Eu quero dizer para você que não importa de onde você veio, mas importa onde você está e aonde você quer chegar. Aonde que você está é na presença de Deus. Aonde você quer chegar é lá no céu, morar com o Senhor. Quem quer chegar no céu, levante a mão para glorificar a Deus. E ela ouviu falar de Jesus, e ela precisa ser determinada. Porque uma pessoa determinada é ela que escolhe o que ela quer para a sua vida. Ela não deixa as outras pessoas escolher. Escute o que eu vou te dizer. Diz uma história por aí que se conselho fosse bom, o que acontece? Se conselho fosse bom, ninguém dava, todo mundo corava, na verdade. Mas se é conselho de homem de Deus, de pessoa de Deus, vale a pena ouvir. Escute, para nós seguir a Cristo, nós precisamos ter a nossa própria convicção. Irmãos, escute, nós nem sempre vamos ter explicação, mas temos que ser pessoa determinada naquilo que nós queremos, naquilo que nós vamos buscar. Quando Deus nos dá uma revelação, aquele dia que você abre a janela do seu quarto e você levanta sentindo um cheiro de milagre, sentindo um cheiro de vitória, aquele dia que você foi dormir na noite anterior triste, cabisbaixo, abatido, sem achar saída para o seu problema, mas na manhã seguinte você acorda, parece que está respirando um ar diferente, uma alegria contagiante toma conta do teu coração, uma força muito diferente se apodera de você. Então você começa a ver a saída, começa a ver a solução para o seu problema. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo revelando para você, fortalecendo você. E quando isso acontecer, seja uma pessoa determinada, diga: eu vou em frente, porque eu sei que hoje é o dia da minha vitória. E eu quero dizer para você, hoje, quando eu cheguei aqui, meus irmãos, nesse lugar, eu comecei a sentir um cheiro de milagre, aleluia. Eu comecei a sentir um cheiro de milagre, e por isso eu quero dizer para você, eu determino em nome de Jesus Cristo um milagre sobre a tua vida. Não tem derrota, não tem enfermidade, não tem fracasso, não tem demônio, nada vai conseguir impedir a vitória de Deus sobre a tua vida. Ela foi determinada, porque ela teve que sair naquelas condições e ir aonde estava Jesus. Mas agora ela precisa só ser determinada, não vai resolver seu problema. Ela precisa ter uma convicção, porque a determinação, ela não nos resolve todos os problemas. Ela precisa ter uma convicção. A convicção, ela precisa primeiro ter uma fé, e uma fé viva e eficaz traz para nós uma convicção. A convicção, meus irmãos, muitas vezes nós não encontramos explicação, mas nós ficamos com a convicção. Eu não sei por que Deus está permitindo isso, eu nem faço questão de saber, só que eu tenho uma convicção de uma coisa, que se Deus permitiu isso na minha vida, é porque Ele está trabalhando na minha vida, é porque Ele está olhando para mim. E eu sei que hoje eu posso estar enfrentando um momento difícil, hoje as portas estão fechadas, mas amanhã as portas vão se escancarar e eu vou passar. Hoje o mar vermelho pode estar na minha frente, mas amanhã, se o mar vermelho não se abrir, eu vou passar por cima dele e vou cantar o hino da vitória.
convicção. Glória a Deus. Ela falou assim para ela mesma. Por quê? Porque os 3 maiores inimigos eram dela. Primeiro, segundo, era a enfermidade que atingiu seu corpo. Terceiro, era a situação financeira. E o pior, o primeiro inimigo dela, o número 1, era ela mesma. O seu emocional estava abalado. O seu lado psíquico estava abalado, comprometido. Era o pior inimigo dela. Então ela tem que transmitir uma palavra para ela. Sabe por quê? A sua autoestima estava lá embaixo, de uma mulher desprezada, de uma mulher que não podia estar no lugar como você está nesta noite, de uma mulher que não podia visitar uma amiga, de uma mulher que não podia receber uma visita. A sua autoestima estava lá embaixo. O que é autoestima? A imagem que nós temos de nós mesmos. Olha a imagem dela. Eu sou uma coitada. Eu nasci para ser assim. É Deus que quer que eu sou. Olha a autoestima desta mulher. Se olhar no espelho, escuta o que eu vou te dizer. Toda pessoa que se olha no espelho, jamais você vai encontrar alguma que se ache, ela mesma se acha feia. Nenhuma. Ela se acha a pessoa mais bonita do mundo. E se isso não for, alguma coisa está errada com ela. Porque se ela mesma não acreditar nela, ela está perdida. Escuta. Agora você já imaginou essa mulher todo dia no espelho? Eu sou derrotado. Não tem mais jeito. Não tem solução. Estou pobre. Estou falida. Estou doente. Estou desanimada. Então, primeiramente, ela precisa dessa convicção, ela precisa transmitir para ela. Então, o que ela disse? Eu vou lá. E eu sei que se eu tão somente tocar na orla da veste de Jesus, eu ficarei curado. Olha, que convicção que ela teve que de transmitir esta palavra dela para ela mesma. Quem sabe tem alguém aqui nesta noite precisando olhar um pouquinho mais primeiro para Jesus e depois para si mesmo. Quando olhamos para a Bíblia no livro de São Lucas, no capítulo 15, aonde a Bíblia conta a palavra dos 3 perdidos, um perdido na casa, um perdido no deserto e outro perdido no mundo. Quando nós olhamos para o capítulo 15, nós vemos a Bíblia falando de quem? Do filho pródigo, que saiu de casa, gastou tudo que ele possuía, mas teve um dia que ele fez o quê? Ele lembrou que na casa do pai dele tinha tudo. Então a Bíblia diz o quê? Ele caiu em si, ele olhou para ele e disse: eu vou voltar, porque na casa do meu pai tem abundância de pão. Ela olha para a sua situação, ela olha para ela começa a olhar agora para o seu corpo físico, ela começa a olhar para as suas limitações, mas ela começa a transmitir uma palavra dela para ela mesma, do seu subconsciente. Meus irmãos, escute uma coisa, que difícil quando a pessoa coloca a cabeça no travesseiro, lá no fundo o seu subconsciente começa a falar. Subconsciente, o que é?